Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal YouTuber de anime e vamos falar desse episódio número 21 de Kimetsu no Yaiba, ou seja, faltam 5 episódios, que pode ser aí dividido em duas partes, né? O flashback do Rui e depois o início da problemática Nezuko Tanjiro, que vai acabar virando um julgamento. Então você quer acompanhar isso só depois da vinheta. Bom, galera, primeiro vamos falar sobre o flashback do Rui. Pra mim, um personagem que eu já tô vendo há 3 episódios, então eu estava mais interessado nele, né? Toda a temática de família foi abordada durante os episódios em que ele esteve presente, e agora a gente teve um flashback para mostrar a real relação que ele tinha ali com a família dele quando ele era humano. A gente viu que ele tinha um problema de saúde, e esse problema de saúde acabou interferindo na decisão dele, e ele aceitou um pacto com o Muzan e acabou virando demônio. A família dele aceitou ele ficar junto mesmo assim, porém ele começou a comer pessoa e isso virou um problema tanto para a família quanto para ele. A família entende naquele momento, e pelo que eu entendi do episódio, que isso não pode ser uma coisa boa. Apesar de ele estar mais forte, isso não pode ser uma coisa boa, seja para a alma, seja para ele próprio, né? A questão do arrependimento, a questão do matar pessoas, né? Você não quer isso pro seu filho, então a família entende que o ideal seria que eles morressem juntos para acabar com esse sofrimento de todo mundo. O Rui no primeiro momento não entende isso, ele considera uma traição e acaba matando o próprio pai e a mãe. Ele entra ali num conflito, ele se lembra do que eles falaram, as últimas palavras deles ali, e ele se lembra que ele não consegue aceitar o fato de ter matado os próprios pais, e que ali havia de fato uma conexão que ele não lembrava, mas que de fato havia. E esse episódio é muito para se falar sobre o quanto o Muzan é um grandíssimo filho da puta. O Michael Jackson basicamente se aproveita das quedas emocionais, ou pelo menos falhas emocionais, ou então buracos emocionais, podemos dizer assim, alguma coisa nesse sentido, porque ele pega o quê? Ele pega a fraqueza do Rui e fala: você não vai ser mais fraco. Ele, com todos os outros personagens que a gente viu o Tanjiro matar, ou alguém matar, né? Todos os outros Onis, tem alguma questão trágica, alguma questão emocional muito forte que foi aproveitada pelo Muzan para transformar eles em Onis, né? Então você vê que todos têm um sofrimento muito grande, por isso que a gente tem o flashback de todos, porque todos têm um sofrimento muito grande, né? Apesar de, às vezes, serem pessoas, sim, péssimas, todos têm um sofrimento muito grande. E esse episódio serve para isso, para mostrar como o Muzan se aproveita desse sofrimento muito grande para ter mais poder. E baseado no que a gente já conhece do Muzan, dá a entender que ele se utiliza dos Onis para manter um estilo de vida, ou pelo menos uma imortalidade aí, sem muitos problemas, né? Ele não precisa lidar com várias coisas porque ele tem um monte de Oni aí cuidando das coisas para ele. Então um grande cuzão, um grande filho da puta é o Muzan. O Rui, apesar de ter matado, sim, provavelmente centenas de pessoas, talvez milhares durante anos, ele é um resultado da interferência do Muzan nesse mundo. E o que eu tenho falado em todos esses meus vídeos é o quanto esse filho da puta moldou essa sociedade. Então tá aí mais um exemplo. E depois de toda essa reflexão que traz, e é um momento emocionante que acontece quando o Rui tem aquela reflexãozinha no final ali, que ele vê os pais, ele fala: então eu vou pro inferno, meus pais vão pro céu, e aí os pais aparecem: a gente vai com você pra onde você for. Ou seja, o laço entre eles ainda permanece, né? O laço entre eles ainda está ali. Por mais que ele tenha se transformado em Oni, matado várias pessoas, aquilo ainda não sumiu. E no momento da morte é que ele relembra isso. Ele relembra que ele tem esses laços, né? E a gente sai disso, sai dessa reflexão toda,
para ir para uma outra reflexão, que talvez seja um início de reflexão, que é o relacionamento entre Onis e pessoas, que tá aí desde o início do anime, que é Tanjiro Nezuko, mas que tem um a mais nesse episódio, porque o Tanjiro sempre mostra essa compaixão com os Onis. Diferente, por exemplo, do Gyu, diferente, por exemplo, de todos os outros personagens. O Tanjiro tem essa relação. Ele fala que o Rui foi um ser humano como ele. Então, se esse Oni mostra arrependimento ou desespero ou algum sentimento parecido com esse, não tem por que ele, no momento final da morte desse Oni, não ter compaixão com isso. Por mais que ele tenha feito mal para muitas pessoas durante muitos anos. Esse é o raciocínio do Tanjiro, pelo que eu entendi. E depois disso a gente tem de fato a entrada no assunto Tanjiro Nezuko, quando o Gyu defende do ataque da menina borboleta. Acontece um monte de coisa e no final do episódio, basicamente, esse monte de coisa que acontece, na verdade, só passa algumas informações pra gente. Passa a informação, por exemplo, de que um exterminador não deixar outro exterminador matar um demônio, isso pode ser considerado um crime. Vai haver um julgamento sobre isso. Um exterminador andar com um Oni também pode ser considerado um crime. Então você tem várias situações sendo mostradas, às vezes, sobre as regras dos exterminadores, né? E depois de que tudo passa isso, a gente tem a cena dos Hashiras, né? Entrando ali com o Tanjiro amarrado, meio que mostrando que ele vai ser julgado ali, porque ele agora é um preso. Agora também a gente vai conhecer um pouco mais sobre os Hashiras, né, os pilares, e a gente vai conhecer um pouco mais de como funciona toda essa organização, que é a organização dos exterminadores aí. Imagino eu que esse seja o momento ideal para isso. Afinal, é um julgamento e a gente conhece uma organização, uma sociedade muito pelas leis que elas têm, que ela possui, como ela julga os seus próprios membros, né? Isso fala bastante sobre a sociedade. Então é isso, galera. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações. Baixa o PicPay, coloca o meu código lá, que você vai estar ganhando 10 conto para gastar no cartão de crédito. E também você pode se inscrever no canal, você pode ser um assinante do canal e contribuir com o crescimento deste canal maravilhoso, que é o meu canal YouTuber de anime, ok? Galera, é isso, muito obrigado, valeu, falou!